Quarta-feira, 26 de março de 2025, eu sou Alexander Ota e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as informações que modificaram os preços das principais commodities agrícolas. E a gente começa mostrando os destaques de hoje. Confinamento de primeiro giro tem margem atrativa para o pecuarista em São Paulo. Preços do açúcar recuam em Nova York com nova rodada de alta do dólar. Realizações de lucros e chuvas no Brasil pressionam café nas bolsas internacionais. Condições climáticas mais favoráveis para o milho safrinha pressionam B3. Ritmo de comercialização da soja no Brasil está melhor do que no ano passado. Mercado do boi. As cotações do boi gordo e do boi China subiram nas praças paulistas, segundo a apuração aí da Scott Consultoria. A oferta de animais está limitada. Em São Paulo, o volume de fêmeas ainda é maior do que do boi gordo, mas também o próprio volume de fêmeas já não é lá grandes coisas não. Houve um ajuste para o boi gordo e também para o boi China, ajuste em torno aí de R$ 1 por arroba. Com isso, o boi gordo passa a valer R$ 314 em São Paulo e o boi China cotado a R$ 317. As escalas de abate atendem em média 7 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultorias, 10 delas tiveram alta nas cotações. Vamos ver algumas destas praças. Destaque aí para as praças paulistas, Barretos e Araçatuba, como eu disse, R$ 314. Triângulo Mineiro também subindo para R$ 293 e Dourados, no Mato Grosso do Sul, alta para R$ 304 por arroba. No Pecuária e Mercado desta quarta-feira eu conversei com Felipe Fabre da Scott Consultoria e ele trouxe para a gente uma conta de viabilidade do confinamento de primeiro giro, já que esse é o momento de se planejar para ver se definitivamente vai valer a pena entrar com os animais para esse confinamento. E tomando como base as contas para o estado de São Paulo, com entrada de boiada no começo de abril, uma diária aí de R$ 19,85 por cabeça, com preço de aquisição do boi magro em R$ 4.200, levando em conta uma venda para meados de julho, que tem como referência o preço na B3 de R$ 325, o resultado é positivo, como a gente pode ver no gráfico aqui atrás de mim. Segundo o Felipe, agora para 2025, com esses parâmetros, o pecuarista em São Paulo teria aí uma renda, uma margem positiva de R$ 304,70 por animal. Mas olha aqui o que aconteceu em 2024, essa rentabilidade foi negativa, 73,24%, o pecuarista teve prejuízo, pior ainda em 2023, quando essa renda foi negativa em R$ 315,78 por arroba. Agora, o Felipe lembra que para garantir essa margem é preciso fazer as devidas proteções aí, participando das ferramentas de proteção, utilizando aí essas ferramentas. Ele alertou que o cenário do boi gordo deve seguir bastante volátil. Agora, será que esse resultado é realmente remunerador? Veja o que disse o Felipe Fabre. Ô Fábio, ficou muito claro para a gente, olhando o gráfico, né, que a gente estava mostrando até agora há pouco, que existe uma rentabilidade ou uma margem positiva aí para o pecuarista. Mas você começou essa nossa conversa lembrando que os juros estão altos e, portanto, a gente precisa entender a atratividade aí do negócio, né? Afinal de contas, está atrativo ou não está atrativo? Boa, Alex. Eu vou pedir para o pessoal, se puder compartilhar uma segunda tela agora, a gente, considerando esse resultado para São Paulo, tá, de R$ 304 e o custo total, que está girando próximo dos R$ 6.000, a gente teria uma rentabilidade para a operação de 5,1%, segundo os nossos cálculos. E isso para um período de 3 meses, ou seja, 1,7% ao mês. Olhando para o CDI hoje, a gente tem 100% do CDI pagando 1,18 ao mês. Ou seja, para 100% do CDI, o confinamento ele bate, tá? 100% do CDI, ele paga 100% do CDI e paga até mais. Ele está dando aqui cerca de 144% do CDI. Então, a atividade de confinamento com esses fatores que eu acabei de expor,
Com esse cenário base, ela está mais rentável para São Paulo, tá? Do que 100% do CDI. Em entrevista ao Valor, o presidente executivo da ABEC, o Roberto Perosa, confirmou que os técnicos japoneses deverão vir para o Brasil no prazo máximo aí de 60 dias para fazer as inspeções sanitárias de produção de carne bovina por aqui. Informações prévias davam conta de que essa inspeção aconteceria apenas no segundo semestre do ano. Essa é uma etapa importante no processo de liberação das exportações de carne in natura para o Japão. O Brasil também aguarda para os próximos meses a declaração da Organização Mundial da Saúde, confirmando que o país está livre da febre aftosa. Vamos às cotações do boi gordo na B3. Para março, R$ 314,35, uma alta de 0,13%. Para abril, R$ 319,00, subindo 0,05%, leve alta, e o maio também dentro dessa margem quase estável, aí, uma alta de 0,05% também, a R$ 318,95. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Mais uma sessão de queda para o açúcar nas bolsas internacionais e, segundo os analistas, a motivação, de novo, foi a alta do dólar. O dólar alto estimula a exportação do Brasil e aumenta a oferta mundial e, por isso, os preços recuam. Vamos ver como ficaram os negócios. Primeiro lá na Bolsa de Nova York, para maio, 19,55 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 4 pontos. Julho, 19,06, uma queda de 13 pontos, e o outubro, 19,20 centavos de dólar por libra-peso, uma queda aí de 12 pontos. Agora o açúcar lá na Bolsa de Londres, maio, 540,30 dólares por tonelada, recuando 440 pontos. O agosto fechou aí a 531,20, uma queda de 260 pontos, e o outubro, 526,80, uma queda de 200 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Após iniciar a sessão dessa quarta-feira com ganhos, os contratos futuros do café inverteram a mão ao longo do dia e acabaram encerrando a sessão em queda, tanto lá em Nova York quanto na Bolsa de Londres. De acordo com as informações do consultor em agronegócio Lúcio Dias, dois fatores impactaram o mercado nesse momento: uma realização de lucros e as previsões de boas chuvas para o Cerrado brasileiro, onde tem uma produção importante de café também, trazendo aí alívio para os cafeicultores. Segundo o levantamento do CPEA, as chuvas volumosas registradas nessa segunda quinzena de março têm trazido aí certo alívio aos produtores de café. No entanto, é preciso acompanhar como está o enchimento final dos grãos dessa safra, e já que as altas temperaturas e o clima seco há algumas semanas já vinha afetando aí o enchimento dos grãos e prejudicando a maturação nas lavouras pelo Brasil afora. Vamos às cotações, começo mostrando Nova York para vocês. Maio, 3 dólares e 92 por libra-peso, uma queda de 655 pontos. O julho, 3 dólares e 86, queda de 650 pontos. E o setembro, 3 dólares e 80 centes por bushel, recuando 595 pontos. Vamos ver lá em Londres como encerraram os negócios para o Robusta. Março, 5.437 dólares por tonelada, uma queda de 154 pontos. Julho caindo 136 pontos, fechando a 5.443 dólares por tonelada. E o setembro, 5.407 dólares por tonelada, recuo de 126 pontos. Temos também os preços nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque aí para Guaxupé, R$ 2.596, queda de 0,31%. Varginha, caindo um pouco mais forte, 1,13%, a R$ 2.620 por saca. E Franca, R$ 2.640 por saca, uma queda de 1,12%. Portanto, um mercado negativo para o café nesse dia. Agora o mercado do milho. A quarta-feira foi de queda para o milho na Bolsa de Chicago. Os traders seguem cautelosos e à espera dos números que o USDA deve divulgar na próxima segunda-feira, dia 31. O mercado está esperando aí por uma confirmação de aumento na área plantada de milho para a próxima safra. Além disso, a guerra comercial, as incertezas sobre as relações comerciais globais também estão pesando sobre os futuros do grão no mercado internacional. E hoje
teve ainda a influência do trigo, que encerrou o pregão com quedas de mais de 8 pontos. Vamos ver primeiro a cotação do milho e depois a gente dá uma olhadinha também no que aconteceu com o preço do trigo lá na Bolsa de Chicago. Para o milho, 4 dólares e 51 centes por bushel, uma queda de 6,5 pontos. Para julho, 4 dólares e 59 centes por bushel, perdendo 6 pontos mais 25. E setembro, 4 dólares e 37 centes por bushel, recuo de 5 pontos. Vamos olhar o trigo também, já que o trigo teve influência no recuo dos preços do milho também. Maio, 5 dólares e 35 centes por bushel, um recuo aí de 8 pontos. Julho, 5,51, uma queda de 8 pontos mais 75. E o setembro, 5 dólares e 68 centes por bushel, uma queda de 8 pontos e meio. A B3 também teve um dia negativo para as cotações do milho aqui no Brasil, com o plantio da safrinha avançando e a colheita da safra de verão em foco. O mercado encerrou no vermelho, com o contrato maio sendo bastante pressionado. O mercado vem trabalhando em um movimento de realização de lucros e ajustes depois das altas consideráveis que a gente viu acontecer aí nas últimas sessões. A melhora das condições climáticas para regiões importantes de produção de milho de segunda safra aqui no Brasil também ajudaram aí a trazer essa conotação negativa para os preços lá na B3. Vamos ver então como fecharam as cotações. Para maio, R$ 77,08, queda de 0,82%. Julho, R$ 71,98, queda de 0,48%. Setembro, R$ 71,30, uma queda aí de 0,31%. Agora o mercado da soja. A soja em Chicago teve mais uma sessão de pouca variação. No mercado quase estável, mais uma vez encerrando dessa forma. O mercado até chegou a testar leves ganhos ao longo do dia, estimulados por altas fortes do dólar, mas acabou perdendo força. Os operadores seguem à espera dos novos números de plantio da safra americana, que devem, como eu já disse, ser confirmados na próxima segunda-feira pelo USDA. Fatores como incerteza sobre a guerra comercial, a demanda chinesa e a entrada da safra na América do Sul seguem também no radar do mercado. Vamos então às cotações lá na Bolsa de Chicago, dia com leves quedas, como eu disse. Maio, 10 dólares e 1 cento por bushel, recuo de 0,75. Julho, 10 dólares e 15 centes, uma queda de meio ponto. E o setembro fechando aí com uma alta de 0,25 a 10 dólares e 1 por bushel, mercado aí bem próximo da estabilidade. No Brasil, o destaque segue sobre os prêmios praticados por aqui, prêmios que permanecem voláteis e atrativos para os negócios. De acordo com o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, a comercialização dessa safra está evoluindo bem e já é melhor do que no ano passado. Veja o que ele diz. Depende da casa, da consultoria que você segue, você acredita, né? Nós, da Terra Agronegócio, acreditamos que o mercado já rodou 55%. Algumas casas estão perto de 48%, 50%, então é uma diferença pequena. E muito dessa soja foi comercializada na virada de dezembro para janeiro, quando a gente tivemos aquela forte valorização do dólar. O dólar foi a 6,30, 6,20, e estava iniciando a colheita de soja em Mato Grosso e em Goiás, aqueles preços mais elevados. Os produtores correram naquele final de ano e aceleraram suas vendas. Se eu somo aquele período, mais as fixações que estão ocorrendo agora na colheita, tem muito débito para vencer em 30/3, muito débito para vencer em 30/4, o nosso número é 55% comercializado de uma safra de 167,5 milhões de toneladas. Então, esse é o cenário. No ano passado, infelizmente, a comercialização foi mais lenta e a gente foi vendendo muito dentro da safra, né? Quando a gente não tinha vendido nada, quando chegou na safra, a gente vendeu super ofertou, e aí a gente teve uma pressão muito negativa nos prêmios. Esse ano, mesmo com essa grande safra, mesmo com um grande volume ainda a ser comercializado, se você pegar o número de 167,5 e ainda falta vender 45%, na visão da Terra Agronegócio, nós estamos falando mais de 70 milhões de toneladas, né? Eu tenho mais que uma Argentina e meia para vender. Eu tenho um Mato Grosso e meio para vender ainda. Mas, no final do dia, um cenário melhor que o ano anterior.
E no mercado financeiro, o destaque fica por conta do dólar, que voltou a subir hoje, alta de 0,42% a R$ 5,73. O dólar fechou em alta, com o mercado financeiro cauteloso em relação às novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além das taxas recíprocas que começarão a ser aplicadas pelos Estados Unidos sobre vários países nessa próxima semana, ainda tem expectativa de que Trump anuncie novas tarifas sobre importação de veículos. Na agenda brasileira, a divulgação de novos dados econômicos. O Banco Central, por exemplo, informou que o rombo nas contas externas do país mais que dobrou no primeiro bimestre de 2025, registrando um déficit aí de 17 bilhões de dólares, 17,3 bilhões de dólares, o que significa que o país mais enviou dinheiro para fora, principalmente com importações, do que arrecadou. Com essas informações, a gente encerra mais um fechamento de mercado. Lembrando aos senhores que todas as informações contidas nesse fechamento estão disponíveis também para sua apreciação no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Te vejo amanhã. Até lá!